Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 53. Reencontrar Evan foi como curar uma ferida antiga. Não me desculpei com ele, nem ele comigo. Simplesmente voltamos a ser como éramos antes da nossa pequena discussão. Essa é a melhor parte de ser criança. Se tivéssemos tido essa briga como adultos, teria sido quase impossível retomar o ponto em que paramos tão facilmente. Os pais de Evan, que o acompanharam a Cannes, partiram logo depois e começamos nossa viagem. Foi ótimo ficar longe da fama por tanto tempo. Não me interpretem mal, eu adoro trabalhar em sets de filmagem e conhecer pessoas diferentes, incluindo fãs, mas detestava os repórteres e os paparazzi. Passamos um mês em ilhas remotas, praias, monumentos históricos, cidades movimentadas. Enfim, provavelmente estivemos em todos esses lugares só no último mês. Muitas pessoas me reconheceram nas grandes cidades, mas tentamos nos misturar o máximo possível e passamos a maior parte do tempo no anonimato. Foi uma experiência incrível, daquelas que eu nunca queria que acabasse, mas no fundo eu sabia que isso era irrealista. Tudo que é bom acaba um dia. E nossa viagem também. Ao final da incrível viagem, Evan voltou para casa em Los Angeles, e não precisou viajar sozinho. Para a próxima etapa da minha carreira, eu precisava começar os preparativos para a inteligência artificial. Como as filmagens aconteceriam principalmente nos estúdios Burbank, 3 de nós voamos diretamente para Los Angeles. Enquanto meu pai voltou para Londres para supervisionar a conclusão do primeiro filme de Harry Potter, e a pré-produção do segundo, que começaria a ser filmado em breve. A pior parte deste filme foi não ter meu pai comigo para me ajudar a me preparar para o papel. Todos os meus 4 filmes até agora foram ensaiados diligentemente por mim sob a supervisão direta do meu querido pai. Isso não foi possível desta vez devido às nossas agendas conflitantes. Então, é claro, tive que usar outros recursos disponíveis. Muito bem, Troy ordenou Steven Spielberg. Aproxime-se de mim com sua melhor expressão robótica e diga suas falas. Com um rosto inexpressivo, caminhei mecanicamente em direção a Steven, parei a poucos centímetros dele e sorri. Olá! Exclamei alegremente. Sou David. Serei seu novo filho. Você piscou, observou Steven imediatamente. Por que um robô piscaria? Eu conseguia pensar em pelo menos 10 razões pelas quais um robô piscaria, mas não as mencionei. A mais óbvia que me veio à cabeça foi que a empresa de robótica adicionou essa função para que os humanos reais não se sentissem desconfortáveis com os robôs que não piscam. Se Steven Spielberg está dizendo que eu não deveria piscar, ele deve estar certo. Mesmo assim, seria agonizante se eu não pudesse piscar nenhuma vez durante os 4 meses de filmagem, então eu precisava confirmar uma coisa importante. Se vocês filmarem todas as cenas comigo sem piscar nenhuma vez, o número de repetições vai aumentar bastante. Expressei minha preocupação com hesitação. Steven ponderou sobre o assunto por um momento antes de dizer: refazer as cenas não importa muito no contexto geral. O público deve ser capaz de reconhecê-lo como uma máquina pelos seus sinais, como movimentos, voz e ausência de piscadas. Além disso, haveria outros sinais, como a ausência de lágrimas ou expressões faciais exageradas. Assenti com a cabeça, compreendendo. Só porque algo fazia sentido no papel não significa que teria o mesmo impacto na tela. Steven Spielberg era um mestre em manipular as emoções humanas no cinema. Ele sabia exatamente o que funcionaria ou não na tela. Ao longo dos anos, assisti a praticamente todos os filmes de Spielberg, e nenhum deles foi ruim. Há alguns filmes medianos em sua longa filmografia, em termos de história, mas tecnicamente falando, mesmo os medianos são obras-primas da história do cinema. Portanto, se essa pessoa achar que é melhor para minha personagem não piscar, é exatamente isso que farei. Certo, disse Steven. Vamos praticar suas falas e eu te guiarei em cada uma delas, como você pediu. Enquanto isso, tenho uma tarefa para você. Tente praticar a caminhada que você acabou de fazer, o dia todo, todos os dias, pelas próximas 3 semanas. Dado que as filmagens começariam em 3 semanas, Steven estava basicamente me pedindo para permanecer no personagem até o início das filmagens. Eu consigo fazer isso, respondi, antes de pegar o roteiro que me deram para praticar minhas falas desde que assinamos o contrato. A vantagem de assinar outro contrato com a Warner foi que eles sabiam exatamente os detalhes do meu cachê para Harry Potter, e embora o filme ainda não tivesse estreado, eu tinha uma vantagem adicional para pedir um salário maior, minha vitória no Oscar. Inicialmente, eles me ofereceram os mesmos $2 milhões que eu havia recebido por Harry Potter. Mesmo essa quantia era muito alta para uma estrela mirim. No entanto, minha mãe não cedeu tão facilmente e negociou bastante, sabendo que eles não fariam um filme sem mim. No fim, eles concordaram em me pagar $5 milhões. Além de Macaulay Culkin, eu era a criança mais bem paga de Hollywood. E tenho quase certeza de que vou ultrapassar o Culkin ainda este ano, quando receber a minha parte da bilheteria de Harry Potter. A Warner Bros. Me ofereceu um acordo semelhante de participação nos lucros para a inteligência artificial, como aconteceu com Harry Potter, caso eu abrisse mão do meu salário inicial, mas recusei. Motivo? Simples. O filme não foi um sucesso da última vez. Teve uma bilheteria apenas mediana e em seu lançamento inicial só se pagou anos depois. Inicialmente a crítica se dividiu entre elogios e críticas severas. Décadas depois, quando a inteligência artificial se tornou realidade, as pessoas voltaram a ver o filme com uma perspectiva positiva. Mas já era tarde demais para mim. Minha participação no filme pode mudar as coisas e a percepção do filme, mas eu não queria correr esse risco com o meu salário. Por enquanto, estou feliz com meus $5 milhões. Muito bem, Troy. Spielberg me tirou dos meus pensamentos e percebi que um dos criados de Spielberg estava atrás dele. Está na hora de você ir para casa. Sua mãe está aqui. Lembre-se que amanhã temos que trabalhar na criação daquele molde corporal de que conversamos.
Lembro-me. Até amanhã acenei para ele por precaução antes de me dirigir à porta da frente de sua mansão e, claro, minha mãe estava lá para me acompanhar até em casa. O que era estranho, visto que haviam contratado Roger justamente para esse propósito. Onde está o Roger? Perguntei assim que estávamos em segurança no carro, a caminho da nossa nova casa. Um carro novo não foi a única coisa que compramos com a nossa recém-adquirida prosperidade. Embora vivêssemos a maior parte do tempo em Londres, meu pai decidiu comprar uma mansão em Beverly Hills para investimento e para fins fiscais, através de um empréstimo. Foi uma decisão lógica, visto que dividimos nosso tempo entre Los Angeles e Londres. Ele teve uma emergência familiar, respondeu a mãe. Precisou voltar para Londres por alguns dias. Acho que deveríamos contratar um novo segurança exclusivo para Los Angeles. Provavelmente melhor, pensei, fazendo uma careta. Sendo Los Angeles como é, todo mundo espera encontrar celebridades em todos os lugares. Se eu fosse, digamos, para Filadélfia, onde as pessoas não me esperam, é muito menos provável que eu seja assediado o tempo todo. Aqui em Los Angeles, a situação é diferente. Não consigo andar na rua por mais de alguns minutos sem que alguém me reconheça e peça uma foto ou um autógrafo. É irritante até certo ponto, mas já me acostumei. Mesmo assim, não vou a lugar nenhum sozinha porque muita gente quer se aproveitar do fato de eu ser criança. Eles poderiam facilmente me dominar, no mínimo. Então, como estão indo os ensaios? Perguntou a mãe em tom de conversa informal. É bom, eu acho. Você adivinha? Suspirei. Tudo bem, não conte isso para o papai, não quero inflar o ego dele, mas ele é uma pessoa muito melhor para ensaiar cenas. Spielberg é legal, mas papai é papai. Você sabe o que eu quero dizer? Não totalmente, confessou minha mãe. Diga-me por que você não gostou da abordagem de Spielberg. Talvez eu possa te ajudar nisso. Essa foi uma boa pergunta sobre a qual, para ser honesto, eu não tinha pensado muito. Por que eu não gostava da direção do Spielberg? Depois de refletir um pouco, cheguei a uma única conclusão, porque ele é Steven Spielberg. Todos os outros diretores com quem trabalhei, seja meu pai, Shyamalan, Daldry ou até mesmo Columbus, nenhum deles era tão aclamado ou famoso quanto Spielberg. Nenhum dos outros diretores era um nome consagrado quando começamos a filmar. Shyamalan alcançou esse status depois de O Sexto Sentido, mas durante as filmagens ele era apenas um cara comum. O mesmo vale para Daldry, que se tornou um grande diretor na minha vida passada depois de Billy Elliot. Chris Columbus foi o diretor mais renomado com quem trabalhei antes de Spielberg, graças aos seus filmes, Esqueceram de Mim, e Uma Babá Quase Perfeita. Mas ele também fez sua cota de fracassos e filmes medíocres. As pessoas não vão assistir aos filmes desses diretores só por assistir, mas vão por causa do Spielberg. Tenho muito medo de corrigir o que ele está dizendo, falei devagar. Acho que ele sabe mais do que eu sempre que tenho uma sugestão sobre o filme ou sobre o meu papel. Pronto, exclamou a mãe radiante. Se você conseguiu chegar a essa conclusão sozinha, tenho certeza de que também deve ter pensado na solução. Assenti com a cabeça, embora minha mãe não pudesse me ver, pois seus olhos estavam fixos na estrada, então verbalizei também, sim, preciso começar a falar. Afinal, ele também é um ser humano. Exatamente, minha mãe assentiu. Qual o pior que poderia acontecer? Ou ele aceitaria suas sugestões ou lhe diria porque não queria seguir nessa direção, e pronto. Uma coisa que posso lhe garantir é que ele ficaria bravo por você não ter expressado sua opinião, não que sua opinião estivesse errada, como qualquer bom diretor ficaria. Resmunguei em confirmação enquanto pensava no que minha mãe tinha dito. Fazia bastante sentido, surpreendentemente. Quando chegamos em casa, em vez de me deixar fazer o que eu queria, minha mãe me sentou na sala de estar e disse em tom sério: tem certeza de que quer participar do musical? Billy Elliot? Troy? Fiquei confuso por um momento antes de acenar lentamente com a cabeça, dizendo sim. Por que você está perguntando isso? Mamãe ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer, porque o musical na peça é algo muito importante. Você não só terá que ficar em Londres ou Nova York por meses, talvez até um ano inteiro, como também terá sérias repercussões no seu desempenho escolar. Soltei um suspiro alto. Claro, tinha que ser sobre meus malditos trabalhos escolares. Eu tinha conseguido terminar mais um ano letivo enquanto filmava Harry Potter? Então agora, em vez de começar a 7ª série, como a maioria das crianças de 11 anos no Reino Unido, eu deveria começar a 10ª série, ou o primeiro ano do ensino médio segundo a terminologia americana. Depois da 11ª série, eu deveria fazer o GCSE e depois da 13ª, o A-Level. E quanto aos meus estudos? Perguntei, arqueando uma sobrancelha. Já estou 3 anos adiantado. Ah, eu sei disso, disse a mãe. O problema está no sindicato dos atores e nas leis trabalhistas para crianças. Existe uma regra que limita o número de horas que um ator mirim pode trabalhar no palco por semana. Isso inclui as horas de ensaio também. Uma peça de sucesso pode ter até 8, e às vezes 9, apresentações por semana. Nenhuma criança consegue fazer tantas apresentações dentro do limite de horas estabelecido por essas regras. Esse era um problema em que eu não tinha pensado. De certa forma, eu sabia disso porque no palco sempre havia 2 ou 3 atores diferentes interpretando o Billy em dias diferentes. Eu não tinha refletido muito sobre o lado legal da questão. Agora que minha mãe explicou, tudo fez muito sentido. Não há nenhuma exceção a essa regra? Perguntei, esperançoso. Mamãe pareceu hesitante por alguns instantes, assim. Mas não quero te contar. Ah, qual é, mãe? Implorei. Me conta logo ou eu vou procurar na internet. É por isso que não estou escondendo isso de você, resmungou a mãe. Maldita internet. A única exceção a essa regra é se o ator em questão tiver concluído o ensino médio. Então, se você passar no GED nos Estados Unidos ou no A-Level no Reino Unido, pode trabalhar em tempo integral. Só isso, perguntei feliz. Por que você não me disse isso antes?
Porque eu não queria que você condensasse 4 anos de estudo em um ano enquanto filmava produções de grande orçamento o ano todo, retrucou minha mãe. Você quase não tem tempo livre mesmo. Mãe, falei baixinho. A peça ainda nem foi escrita. É aí que você se engana, minha mãe sorriu de volta para mim. O roteiro do filme está pronto. Eles não precisam escrever uma história completamente nova nem se desviar muito dos diálogos. Um roteirista competente levará menos de um mês para fazer as alterações necessárias na trama principal, uma tarefa que Lee Hall já começou. Sentei-me ali em silêncio, absorvendo a informação. Lee Hall foi o escritor de Billy Elliot que se inspirou em sua própria vida e na de muitas outras pessoas para escrever essa bela história. Seu pai entrou em contato com ele em Londres com a ideia e Lee ficou muito entusiasmado, continuou a mãe, explicando suas preocupações. Ele começou a trabalhar nisso imediatamente depois que seu pai garantiu os direitos de adaptação para o teatro com os outros produtores. Lee já iniciou conversas com Stephen Daldry e Elton John para dirigir e compor a trilha sonora do filme, respectivamente. Quanto o papai pagou pelos direitos de adaptação? $1 milhão, respondeu a mãe. Capítulo 54. $1 milhão, respondeu a mãe. Nossa, me interrompi antes que minha mãe pudesse intensificar ainda mais o olhar. Papai não disse que os direitos musicais são mais baratos? Seu pai não sabe de tudo. Mamãe sorriu. Tudo depende do valor percebido do produto. Embora a maioria dos musicais seja mais barata que suas versões cinematográficas, este será mais caro que o original, Billy Elliot, porque o orçamento era muito baixo e os atores de teatro têm um salário mínimo muito maior que o dos atores de cinema. Além disso, como sua imagem seria usada para divulgar o musical, eles quase não quiseram vendê-lo, preferindo produzi-lo eles mesmos com você como protagonista. Papai recusou, dizendo que você só participaria se nós o produzíssemos integralmente. Como você já sabe, eles cederam, mas por um preço bem alto. Foi muito interessante ouvir isso. O musical precisará de pelo menos mais $5 milhões para ser produzido. Vocês concordaram em pagar com o seu próprio dinheiro. Isso inclui os salários de autores, músicos, diretores e todos os membros da equipe e do elenco envolvidos nos ensaios e nas primeiras semanas de apresentações. Além disso, há a decoração do cenário, adereços, iluminação, figurinos e muito mais. Certo, interrompi-a antes que continuasse. Acho que estamos nos desviando do assunto principal. Você tem razão, minha mãe me lançou um olhar de desculpas. Como eu estava dizendo, Lee Hall e Elton John já começaram a trabalhar ativamente na peça e nas músicas, e não devem levar mais de 6 meses para concluir o primeiro rascunho. É nessa época que devemos ter uma espécie de oficina. O problema é que começaremos a filmar HP2 até lá. Resumindo, não conseguiremos começar as oficinas e os ensaios antes do verão de 2001. Isso me dá um ano inteiro para concluir meus estudos, pensei em voz alta. Você se esqueceu de algumas coisas, disse minha mãe. Ao ver minha sobrancelha arqueada, ela continuou. Você tem 2 filmes para gravar nesse período. E se você realmente quer fazer esse musical, vai ter que recomeçar suas aulas de dança. Senti um arrepio ao me lembrar disso. Eu tinha parado aos poucos de fazer aulas de dança. Inicialmente comecei como uma atividade recreativa divertida, além das minhas aulas de música e como um substituto para as artes marciais. Eu só queria fazer até o início das filmagens de Harry Potter. Mas aí Billy Elliot me inspirou a continuar dançando mesmo depois que as filmagens terminaram. E continuei até não poder mais. Uma pessoa só tem 24 horas por dia. Eu tive que escolher entre artes marciais e dança. No fim, escolhi as artes marciais e a dança foi cortada da minha rotina. De vez em quando eu ainda dançava algumas das minhas antigas coreografias, mas sem a mesma intensidade de uma aula de dança profissional. Agora você entende por que eu não quero que você faça um musical? Perguntou minha mãe retoricamente. Você simplesmente não tem tempo. Fechei os olhos e refleti sobre o problema. Deveria simplesmente aceitar que não conseguiria? Ou deveria lutar pelo que quero? Para ser sincera, há outro motivo pelo qual quero fazer um musical, um pequeno troféu chamado Tony Awards. O fato de já ter ganhado um Oscar e um Emmy na minha idade não me passou despercebido. Ganhar um Tony completaria uma tríade de prêmios de atuação, conhecida como a Tríplice Coroa da Atuação, a maior honraria americana para qualquer ator. Um status que apenas 13 pessoas na história alcançaram. Eu verifiquei. Quero ser a pessoa mais jovem a conquistar a tríade e também a mais rápida do primeiro ao último prêmio. Esse foi o principal motivo pelo qual insisti em Billy Elliot, o musical, porque sei que os atores principais ganharam um Tony conjunto pela atuação na linha do tempo original. Claro, depois eu teria que trabalhar para ganhar um Grammy para completar o ciclo do EGOT, mas isso é assunto para depois. Lembro-me de uma frase que ouvi de um ator famoso: se você quer realizar seus sonhos, seja ambicioso e não pare de se esforçar para alcançá-los. Com essa afirmação em mente, eu já havia decidido o que fazer. O problema é que essa é uma situação muito delicada. Eu não queria que minha mãe pensasse que eu era um viciado em trabalho obsessivo que não consegue pensar em nada além do próximo projeto. Não posso abandonar minhas aulas de música porque preciso cantar as canções do musical, o que exige prática vocal regular para manter minha voz em ótima forma. Também não posso deixar de lado as aulas de dança ou teatro por motivos óbvios. Isso me deixou com a única coisa que eu poderia cortar da minha agenda, artes marciais. Mas não só isso, eu teria que convencer minha mãe a me deixar terminar meus estudos mais cedo, para que eu possa me dedicar integralmente ao musical quando chegar a hora. Hora de inventar algumas histórias. Acho que gostaria de fazer meus exames de CSE no próximo mês, declarei. Mamãe me olhou surpresa, mas antes que pudesse recusar meu pedido, eu disse: mãe, eu já terminei todas as matérias até esse nível. Eu só não queria que você ou papai pensassem que eu estava com pressa ou que não estava aproveitando a vida, então nunca mencionei isso.
O que você quer dizer com isso? Perguntou minha mãe incrédula. Isso não é possível. Acredite em mim, mãe, eu nem serei a pessoa mais jovem a concluir meus estudos. Um garoto do Havaí os concluiu aos 6 anos, em 1990. Então posso terminar o ensino médio, 3º ano, no ano que vem. Isso me livraria de todas as regulamentações sindicais. Mamãe ficou em silêncio por alguns instantes. Eu sabia que ela estava pensando sobre o dilema e a deixei pensar. Após um minuto inteiro, recebi uma resposta que não esperava. Ok. Agora era minha vez de ficar chocado. Mamãe deu uma risadinha. Não esperava por essa, né? Não, admiti honestamente. Seu pai e eu conversamos bastante sobre isso. Nós dois sabíamos que esse dia chegaria mais cedo, mas eu não esperava que fosse tão cedo. Ela bagunçou meu cabelo de forma carinhosa enquanto me olhava profundamente nos olhos. Meu filhinho cresceu e está pronta para começar a faculdade. Mãe, resmunguei, mas não a empurrei. Ignorando meus tímidos protestos, ela continuou. Você acha que consegue terminar os preparativos nas próximas 3 semanas? Assim, não precisaremos nos preocupar com o cronograma de filmagens. Essa é uma boa ideia, pensei. Certo, farei isso em 3 semanas. Só precisarei revisar um pouco e teremos que pegar um voo para Londres e voltar. Vamos dar uma pausa nas minhas aulas de música e dança por um tempo e terminar essa coisa chata chamada GCSE. Mamãe riu. Incômodo, né? Sim, vamos lá. Eu sorri amplamente com a resposta dela. Uma coisa que aprendi depois de ficar rico é que o dinheiro abre muitas portas. Portas que se tornam obstáculos no caminho de uma pessoa pobre. Obstáculos como você não pode fazer o exame GCSE sem se inscrever com pelo menos 2 meses de antecedência, foram rapidamente resolvidos depois de uma pequena doação para as pessoas certas no Conselho de Educação. Eles adulteraram a data de alguns documentos, fazendo parecer que eu havia me inscrito meses atrás. Graças a Deus o GCSE não tem limite de idade. E pronto. Assim, sem mais nem menos, meus exames seriam realizados em 2 semanas. Uma semana antes de começarmos a filmar Inteligência Artificial, Steven Spielberg foi muito compreensivo quando minha mãe lhe contou sobre meu plano de fazer as provas antecipadamente e me liberou das sessões de prática pelas próximas 2 semanas para que eu pudesse me concentrar nos estudos. Eu só precisei fazer coisas básicas, como provas de figurino e um molde do meu corpo inteiro, da cabeça aos pés. Essa parte foi bem assustadora e claustrofóbica. Eu não podia continuar andando e falando como o robô David, mas Steven me garantiu que isso não seria um grande problema. Quando voltei do Reino Unido 2 semanas depois, fiquei bastante aliviado por ter terminado meus trabalhos. No geral, minhas provas foram muito melhores do que eu esperava. Esse desafio surgiu de repente e eu não tive escolha a não ser aceitá-lo. Conforme meu plano original, eu pretendia terminar meus estudos aos 14 anos, o que me daria tempo de sobra para tirar notas perfeitas. Mas como eu tinha pouco tempo e não pretendia ir para a universidade, qual o problema de tirar notas acima da média? Eu aproveitaria a vida de qualquer jeito. E se, por algum motivo bizarro, eu mudar de ideia sobre ir para a universidade? Sempre posso fazer uma grande doação para uma dessas universidades da Ivy League e garantir uma vaga para mim. Eu nem me importei com os resultados do teste, porque no fim das contas não fazia muita diferença. Ação. Eu estava admirando a decoração do quarto, maravilhada. Era realmente um lugar maravilhoso, até que olhei para minha cama. Virei-me com um movimento brusco e mecânico na direção do casal ao meu lado e sorri. Você gostaria que eu dormisse agora? Perguntei com minha voz robótica. O homem de meia idade assentiu levemente com a cabeça. Boa ideia. Boa ideia. Mônica. Ele se virou para a esposa. A mulher estava inquieta quando respondeu. Bem, já é tarde, sabe? Já passa das 9. Então ela se virou para mim e perguntou. Até que horas eles deixam você ficar acordado? Eu nunca consigo dormir, respondi com a mesma voz monótona. Mas consigo ficar deitada quietinha e não fazer um pio. Então, esse pijama vai servir em você, disse a mulher enquanto se dirigia para a saída. Acompanhei seu movimento com o olhar. Viremos ver como você está amanhã de manhã, assim que possível. Vendo-a se afastar lentamente, perguntei da forma mais inocente possível. Vista-me, enquanto erguia as roupas que tinha nas mãos em sua direção. Vou dar boa noite enquanto vocês, meninos, ficam aí se divertindo. A mulher estava saindo do quarto enquanto eu a seguia com os braços erguidos. Ela fechou a porta antes que eu pudesse ir mais longe. Então o homem diante se aproximou e tirou minhas roupas. Levante os braços, ordenou ele. Eu obedeci. Ele tirou a camisa que eu vestia por cima da minha cabeça. Como eu não abaixei os braços por conta própria, ele os abaixou para mim antes de colocar a camisa do pijama sobre mim. Corta! A voz de Steven Spielberg ecoou na sala quando a 4ª tomada terminou abruptamente. Bom trabalho, pessoal, só não era exatamente o que eu tinha em mente. Ele me chamou para um canto, longe dos outros atores, e falou baixinho. Troy, o que você tinha em mente ao ensaiar essa cena? Nada, respondi honestamente. Tudo que sei é que há um homem e uma mulher comigo que eu não conheço. Steven esfregou a testa pensativo antes de dizer. Não sei como te dizer isso de outra forma, mas você demonstra emoções demais. Fiquei surpreso. Era a primeira vez que um diretor me dizia isso, e eu já tinha trabalhado com alguns. De que forma? Perguntei. Quando olho para o seu rosto como David, percebo que você está atuando, disse Steven, fazendo uma careta. Parece falso, e não de um jeito robótico bom. Não, é mais como uma boneca sem expressão. Franzi a testa preocupado. De fato, nem todos os papéis são para todos. Alguns atores simplesmente não se encaixam bem em um determinado papel, enquanto outros precisam de tempo para se adaptar. Este era um papel no qual eu não me encaixava perfeitamente desde o início e nem sequer tive tempo para me aperfeiçoar por causa das minhas provas. Nesse caso, algumas coisas podem acontecer. Ou você se esforça para ter uma atuação mediana ou persevera e melhora. Você provavelmente já imagina qual abordagem eu escolhi.
Posso ver minha apresentação? Perguntei a Steven esperançoso. Ele parecia preocupado, como se estivesse ponderando sobre o assunto antes de assentir lentamente. Vamos lá. Seguiu em silêncio enquanto Spielberg me acompanhava até o monitor onde ele exibia a última tomada da cena que acabávamos de filmar. Assim que a cena começou, entendi imediatamente o problema que impedia Spielberg de aprovar a tomada. Eu estava me esforçando demais para parecer inexpressivo, a ponto de meu rosto parecer constipado em alguns momentos. Nessa tomada em particular, parecia que eu estava fazendo beicinho quando a mulher não me vestiu. Tudo se resumia ao excesso de emoção, exatamente como Spielberg havia sugerido. Eu estava acostumado a demonstrar muita emoção diante das câmeras. Essa era uma situação diferente. Eu tinha que demonstrar o mínimo possível. Acho que terei que tentar algo diferente. Certo, entendi o problema, disse a Spielberg. Vamos tentar mais uma vez. Steven pareceu cético, mas assentiu uma vez, dizendo, tudo bem. Voltei à minha posição original e me virei para os dois atores que interpretavam o marido e a esposa. Desculpem pelas várias repetições. Está tudo bem, Troy, disse a mulher, Frances O'Connor, sorrindo para mim. Acontece. Sim, concordou Sam Robards, que interpretou o marido dela. Não se preocupe muito. Menos de 10 tomadas não é demais. Sam. Frances soltou um gemido de irritação. Não dê azar. Atenção, pessoal. Gritou Steven para nós três e nós obedecemos. Som gravando. Luzes. Câmera. Ação. E a cena recomeçou. Reflete sobre o porquê de essa cena ser um problema. Não deveria ser. Eu a transformei em um problema desnecessariamente com minha atuação exagerada. Desta vez, mantive meu rosto o mais inexpressivo possível, com a única exceção de um sorriso. Você gostaria de dormir agora? Eu não reagi a nenhum dos movimentos deles enquanto os dois atores estivessem no meu campo de visão. Por que um robô se viraria para me manter no centro do seu campo de visão quando eu ainda estou visível para ele pelo canto do olho? Esse era o meu raciocínio. Então, quando Frances se afastou de mim, eu me virei para ela apenas quando não conseguia mais vê-la. Dei passos mecânicos rápidos em sua direção com a intenção de que ela me vestisse, mas como isso não aconteceu, mantive um sorriso vazio estampado no rosto até que Sam se aproximou e me vestiu. E corta, imprime, verifica o portão. Ao ouvir aquela frase mágica que aprova uma determinada cena, soltei um grande suspiro de alívio. Ótimo trabalho, Troy. Steven me parabenizou em voz alta para que todo o elenco e equipe ouvissem. Era disso que eu estava falando. Você estava perfeito agora. Mantenha essa emoção sob controle para a próxima cena e todas as seguintes, e faremos um filme perfeito. E isso foi mais do que suficiente para me tranquilizar, mostrando que eu não estava indo tão mal assim. Eu tinha aquela pequena sensação incômoda de que minha presença poderia estragar o filme. Pelo menos agora posso ficar tranquilo, pois se minha atuação foi abaixo da média, foi porque Spielberg não pediu para gravar outra tomada. Capítulo 55. Steven Spielberg era um homem bastante ocupado sempre que trabalhava em um filme, o que era bastante comum. As pessoas o chamavam de viciado em trabalho. Ele se considerava motivado, algo que falta à maioria das pessoas hoje em dia, especialmente a geração mais jovem, que nunca presenciou as dificuldades enfrentadas pela geração mais velha. Muitos lhe perguntam por que não existem tantos jovens diretores visionários como havia na época de Steven. A resposta é simples. As pessoas se contentam com suas vidas medíocres. Elas não se esforçam para serem melhores. Steven sabia que seus filhos nunca trabalhariam tanto quanto ele. Mesmo que se tornem cineastas, não farão tantos filmes quanto ele. Não é necessariamente culpa deles. Os tempos estão mudando. A produção cinematográfica, que antes era considerada uma arte, tornou-se hoje uma unidade de produção. A inovação nos roteiros está sendo desencorajada em nome do conhecimento do gosto do público por parte dos estúdios, o que essencialmente significa copiar a mesma premissa básica repetidamente, apenas mudando o vilão. Hoje está cada vez mais difícil para os cineastas conseguirem financiamento para ideias totalmente novas. O que George Lucas fez em Star Wars, ou até mesmo o próprio Steven fez em A Tubarão, ou E.T., está sendo desencorajado hoje em dia pelos estúdios, que preferem jogar pelo seguro. Essa foi uma das principais razões pelas quais ele estava enfrentando tanta dificuldade em financiar a inteligência artificial, enquanto George Lucas não teve problema algum com a prequela de Star Wars. Mas ainda assim, de vez em quando, surge um filme como O Sexto Sentido, que abala completamente o mercado, a crítica, todo mundo. Esse filme revelou dois grandes talentos para Hollywood, M. Night Shyamalan e Troy Armitage. Embora o garoto tenha sido injustamente indicado na categoria de ator coadjuvante quando deveria ter sido o protagonista, ele mereceu totalmente o Oscar. Foi a melhor atuação infantil que Steven já tinha visto. Melhor que E.T., Esqueceram de Mim, e até mesmo O Mágico de Oz. A habilidade com que o garoto conduziu o filme foi impressionante. Steven simplesmente sabia que ele seria um excelente David. Ele revisitou o primeiro filme do garoto, Sex Education, e ficou novamente impressionado. Sem dúvida, ele ganhou um Emmy por isso. Se ainda havia alguma dúvida sobre o talento do garoto, ele provou seu valor novamente em seu terceiro filme, Billy Elliot. Mesmo que Steve Kloves não tivesse usado aquele truque com Steven, teria sido difícil para ele convencer os outros a não votarem em Troy para melhor ator. Ele era bom demais. 3 atuações magistrais em 2 anos mostraram a todos o quão bom ator Troy é. É claro que Steven queria que o garoto interpretasse David em seu filme. Ele nem sequer havia pensado em uma alternativa. O garoto surpreendeu mais uma vez ao dizer que terminaria seus exames do GCSE apenas uma semana antes do início das filmagens. Steven permitiu-o embora a contragosto porque sabia da importância da educação.
É claro que sempre havia um pequeno problema. Mesmo que o garoto fosse bom, ele não era a reencarnação do deus da atuação. Devido ao pouco tempo de pré-produção que o garoto teve com Steven, ele não conseguiu ter um desempenho muito bom. Steven sentiu vontade de arrancar os cabelos de frustração quando Troy começou a demonstrar total incompetência durante as cenas. Então ele fechou os olhos, respirou fundo e interrompeu a produção antes de chamar Troy para um canto. A primeira coisa que Steven notou ao apontar as falhas de Troy foi a sua maturidade. Apesar de Steven ter explicado sem rodeios por que a produção não podia prosseguir, Troy reconheceu os seus erros e perguntou como os poderia corrigir. E corrigiu. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado, passando de uma atuação medíocre para um modo fera. Um modo fera que deixou todos no set atonitos. Janusz Kaminski, colaborador de longa data de Steven e diretor de fotografia, virou-se para ele e perguntou: "Que porra você acabou de dizer para ele? Ele está completamente diferente." "Eu apenas mostrei a ele a sua performance", confessou Steven. "Não lhe dei nenhuma dica. Apenas mais uma criança prodígio", observou Kaminski. "Parece que sim", concordou Steven. Steven entendeu imediatamente porque o garoto era considerado tão bom. Ele tinha o dom de ajustar sua atuação com extrema precisão, algo que atores veteranos levam anos, se não mais, para aperfeiçoar. E Steven não poderia estar mais feliz com essa descoberta. É melhor que filmem o máximo de cenas possível hoje mesmo. Steven não sabia por quanto tempo mais o garoto conseguiria manter esse estado de espírito. Dando um tempo de descanso aos atores, Steven rapidamente deu instruções à equipe para preparar a próxima cena, que foi concluída em meia hora. Ação. "Mamãe?" David sussurrou para Mônica. "Você vai morrer?" Seus olhos mostravam a vulnerabilidade que sua voz monótona não conseguia transmitir. "Bem, um dia, David, sim, eu vou", respondeu ela suavemente, enquanto se preocupava com o frasco de perfume vazio que David havia derramado sobre si mesmo em sua imaturidade. "Vou ficar sozinho. Não se preocupe tanto." David deu um passo à frente e apoiou a cabeça no colo de Mônica, olhando-a nos olhos com grande saudade. "Quanto tempo você vai viver?" "Há séculos." Mônica acariciou levemente as costas de David. "Há 50 anos. "Eu te amo, mamãe", David sussurrou com todo o seu coração, sem piscar uma única vez. "Espero que você nunca morra." Nunca. Steven não conseguiu se conter naquele momento e seus olhos se encheram de lágrimas. A cena era tão comovente que era impossível não chorar. "Corta", gritou Kaminski ao perceber que Steven não estava em condições de tomar essa decisão. Isso o ajudou a sair do seu estado emocional o suficiente para enxugar as lágrimas discretamente e acenar para seu assistente, indicando que a foto estava boa o bastante para ser aprovada. Steven se virou lentamente para os dois atores, principalmente para o mais jovem, antes de caminhar até ele e envolvê-lo em um abraço. "Isso foi maravilhoso, Troy." "Obrigado", Troy sussurrou timidamente. "Se você mantiver esse nível de atuação, sua terceira indicação ao Oscar pode muito bem acontecer." "Você não quis dizer segundo?" perguntou Troy, num tom genuinamente curioso. Steven reprimiu a vontade de rir da ignorância do garoto. "Com certeza, o terceiro. O segundo seria Billy Elliot e vamos lançar esse filme no ano que vem." "Imagine só, 3 indicações consecutivas ao Oscar e pelo menos uma vitória na sua idade." "Não tenho tanta certeza disso", argumentou o garoto sem muita convicção. "Talvez devêssemos conversar sobre isso no ano que vem quando o filme for lançado." Steven deu uma risadinha, mas não continuou a discussão. "Claro, continuem fazendo o que estamos fazendo e terminaremos o filme antes mesmo de percebermos." "Sim, eu vou." Troy deu um sorriso sincero para Steven, que só conseguiu bagunçar seu cabelo, para a grande irritação de Troy. Trabalhar com Steven Spielberg foi uma experiência única, e não apenas por ele ser famoso e super rico, mas porque ele torna todo o processo muito simples. No meu primeiro dia de filmagem, achei que ele fosse gritar comigo quando eu errasse a cena várias vezes. Ele nem sequer levantou a voz e explicou tudo calmamente. Com o passar dos dias e à medida que filmávamos mais e mais cenas, chegamos a uma espécie de entendimento tácito. Talvez fosse porque eu já tinha visto o filme e compreendia perfeitamente a visão de Steven, ou talvez fosse pela facilidade com que ele conduziu todo o processo de atuação. Se eu precisasse aprender a mergulhar para o filme, ele contratou os melhores profissionais da Califórnia para me ensinar. Os cenários mais elaborados foram construídos em diferentes estúdios com detalhes impecáveis. Era impossível não ficar impressionado com os cenários que eu estava vendo. A animatrônica avançada foi usada para criar um ursinho de pelúcia que andava e falava, além de diversos robôs com múltiplas expressões faciais. E não era só o fator tecnológico que impressionava. Toda a equipe era composta por algumas das melhores pessoas que eu já conheci em Hollywood. Em nenhum momento senti que alguém estava sendo grosseiro ou zombando de mim. Além dos atores que interpretaram meus pais, tive uma ótima experiência trabalhando com Jude Law. Conheci-o pela primeira vez no dia do Oscar, pois estávamos indicados na mesma categoria. Depois nos encontramos novamente no BAFTA, onde ganhei na categoria de melhor ator e Jude na de melhor ator coadjuvante. Eu jamais imaginaria naquele momento que faríamos este filme juntos. Nessa nossa grande camaradagem, nos divertimos muito no set de inteligência artificial. "Qual é exatamente o nome que você dá a essa mulher?" perguntou Jude com arrogância enquanto caminhávamos juntos com o braço em volta do meu ombro. "Ela é apenas a Fada Azul", respondi suavemente naquele tom à la David que eu quase já dominava. "Fada Azul", Jude saboreou as palavras com suavidade enquanto caminhava com ar de superioridade. "No mundo de Orga, azul é a cor da melancolia. Mas os serviços que ofereço farão qualquer um corar. Mudarei a cor da sua fada." Ele apontou dramaticamente para mim. "Ela gritará ao luar. Oh, sim. Oh, Deus. Oh, sim. Oh, Deus. Oh, Deus.
Senti um arrepio interno ao ouvir as piadas grosseiras de Jude, pois não achei a menor graça. Mesmo assim, meu rosto permanecia impassível, já que eu estava interpretando um personagem. Jude então parou de andar e apontou para mim novamente. Ela vai fazer de você um menino de verdade. Porque eu vou fazer dela uma mulher de verdade e tudo ficará bem no mundo porque você segurou minha mão e salvou meu cérebro para que mais uma vez, meus clientes possam me chamar pelo nome. Gigolô Joe, sabe o que você está pensando? Nesse momento, Jude fez uma pequena dança na poça em que estava parado. Por que você faz isso? Perguntei curiosa enquanto caminhava em sua direção. É exatamente isso que eu faço, disse ele, virando-se. Agora me sigam e não fiquem para trás. Todos os caminhos levam a Rouge. Corta. A voz de Steven ecoou pelo estúdio. Bom trabalho, rapazes. Deixem-me ver o clipe novamente e veremos se precisamos refazer a cena. Como estou indo? Jude me perguntou enquanto nós dois estávamos a uma certa distância dos outros membros da tripulação. Igualzinho a um robô maníaco sexual, perguntei meio sem jeito. A qual é? Ele acenou com a mão, dispensando-me. Eu não sou tão ruim assim. Isso foi um elogio, corrigi suas suposições. Esse é o seu personagem Gigolô Joe, certo? Jude olhou para mim com ceticismo. Você sequer sabe o que é um gigolô? Um garanhão, respondi com indiferença. A boca escancarada de Jude foi suficiente para me fazer rir alto. Ah, qual é? Cresça. Estou no ensino médio agora. Você acha que eu não teria lido sobre sexo e prostituição? É isso mesmo que você ouviu. Eu passei no GCSE com notas máximas em tudo, exceto em biologia e cálculo, onde tirei B, eu odeio cálculo. Jude balançou a cabeça. Contanto que você não saia por aí contando para os outros que eu te contei isso, está tudo bem. Ao ouvir isso, não pude deixar de dar um sorriso bobo para Jude. Com certeza faria isso. Jude pareceu tomado pelo pânico por um momento antes de controlar sua expressão e dizer, por favor, não faça isso? Não, balancei a cabeça negativamente. Com certeza vou. Como uma criança de 11 anos vai saber sobre prostituição? Contradisse alegremente minha própria afirmação anterior. Jude parecia que ia explodir se eu continuasse a conversa, então lhe dei uma saída. Posso esquecer isso completamente se você me fizer um favor. Que favor? Eu não tinha pensado nisso, murmurei enquanto coçava o queixo. Que tal? De repente, uma ideia me ocorreu. Sim, quero que você me consiga um DVD ou uma fita VHS de um filme chamado Sex Education. Foi lançado em 1998 pela HBO. Mas por que eu te daria isso? Jude balançou a cabeça. O próprio nome já diz tudo, educação sexual. Por que você quer ver isso? Porque esse é meu primeiro filme, perguntei, meio sem jeito. Escuta, cara, você me arranja esse filme e eu não conto para ninguém onde consegui. Nem que você me ensinou tudo sobre prostituição. Eu não te contei nada disso, exclamou Jude, indignado, mas a graça da situação não passou despercebida por nenhum de nós. Não minta, balancei a cabeça em desaprovação. Eu esperava mais de um adulto como você. Jude pareceu hesitante por alguns instantes antes de dizer, tudo bem, quer dizer que você vai me conseguir o filme? Perguntei esperançoso. Não, tudo bem, pode contar o que quiser para quem quiser. Não me importo. Não vou te dar nenhum filme sobre sexo. Sua voz tinha um tom definitivo, indicando que ele não mudaria de ideia. Suspirei em derrota. Você ganhou, cara. Não vou contar nada para ninguém. Só queria ver meu filme. Então pergunte aos seus pais, não a mim. Antes que eu pudesse responder, Steven disse, precisaremos refazer a cena, rapazes. A atuação de vocês foi boa, mas não ficou tão boa na gravação. Culpa do cinegrafista. Certo, Jude fez um sinal de positivo para Steven antes de assumir a posição inicial. Eu segui em silêncio enquanto refazíamos a cena. Steven, chamei Spielberg enquanto me aproximava dele. Você teria um tempinho livre? Eu precisava conversar com você sobre o filme. Steven, que estava analisando alguns storyboards, olhou para mim e sorriu. Claro, Troy. Sobre o que você quer falar? Algo sobre seu personagem? Balancei a cabeça negativamente. Não, é a história em geral. Sabe como aceitei participar do filme sem ler o roteiro por causa do seu envolvimento? Agora que li, tenho algumas observações sobre o final que gostaria de discutir com você. Estou ouvindo, disse ele, inclinando a cabeça para demonstrar sua atenção. Não acho que o clímax vá agradar ao público, disse com toda a sinceridade. Não me interpretem mal, a história é ótima do começo ao fim, incluindo o clímax, mas é inverossímil demais para o público em geral. Talvez daqui a 10 ou 20 anos eles gostem, mas agora, do ponto de vista comercial, é sentimental demais para um filme de ficção científica. Steven deu uma risadinha. Vamos lá, Troy. As pessoas adoram filmes sentimentais. É por isso que gostaram tanto de ET, ou até mesmo do seu filme O Sexto Sentido. Minha cena favorita foi aquela que você compartilhou com a Toni Collette no carro. Provavelmente por isso que ela também foi indicada. Concordei com esse ponto. Os sentimentos são importantes para os filmes, mas nem todos os filmes são destinados ao mesmo público. Concordo com isso, assenti. Mas o público-alvo do filme não está claro para mim. Para quem você está fazendo o filme? Crianças da minha idade? Os pais delas? Adolescentes? O personagem do Gigolô Joe afastaria o público infantil. Muitos pais até hesitariam em levar seus filhos para assistir a um filme assim. Ao mesmo tempo, o clímax é algo que uma criança preferiria, não um adulto. E você sabe o que um adulto gostaria de ver? Perguntou Steven retoricamente. Ainda assim, respondi, uma baboseira de vanguarda difícil demais para entender claramente, mas bonita o suficiente para que todos consigam digerir e ficar felizes com o final. E quando eles mergulham fundo no significado real por trás disso, ficam de boca aberta e dizem, uau, era isso mesmo que significava? Steven Spielberg é um gênio. Steven deu uma gargalhada sonora. Você não é nada sutil. Eu tento, respondi com humildade.
Então, o que você acha? Ele ficou em silêncio por alguns instantes antes de dizer: acho que sua ideia tem mérito, mas estou fazendo isso para meu mentor, Stanley Kubrick, como uma homenagem a ele. Esse clímax foi idealizado por ele e não quero alterá-lo muito em relação à sua visão. Você não quer fazer o melhor filme possível para o seu amigo? Perguntei retoricamente. Como ele ficou em silêncio por alguns instantes, acrescentei: que tal filmar 2 clímaxes para o filme, um como Kubrick imaginou e outro original? De acordo com a sua visão. Depois, vocês decidem qual ficou melhor. Vou ter que pensar nisso. Eu sabia que aquilo era o melhor que eu podia conseguir dele naquele momento. Capítulo 56. Após minha tentativa frustrada de convencer Spielberg a mudar o clímax do filme, os dias seguiram normalmente. Ou o mais normalmente possível em um set de filmagem. Steven havia se encarregado de me elogiar sem parar sempre que eu fazia uma boa cena. Uma coisa que notei foi que todos esses elogios eram direcionados exclusivamente a mim. Ele nunca se esforçava para elogiar os adultos tanto quanto a mim, mesmo quando eles tinham atuações magistrais. O que me levou a crer que eu recebia elogios apenas por causa da minha idade. Foi frustrante chegar a essa conclusão, mas não fiz nada para impedir Steven. Apesar de não saber se todos aqueles elogios eram merecidos, gostei de ouvir coisas positivas. Quem não gosta? Isso me levou ao dia de hoje, quando finalmente filmei a cena subaquática na piscina. O plano original era que a equipe filmasse essa cena primeiro, mas por causa das minhas provas, não pude fazer aulas de mergulho, que tiveram que ser agendadas entre os dias de filmagem, sempre que minha agenda estivesse livre. Vocês entenderam a situação, crianças? Perguntou Steven, enquanto estávamos perto da piscina, onde eu e outros 6 garotos, mais ou menos da minha idade. Vendo os acenos resolutos de todos, Steven sorriu e disse: ótimo, então tomem suas posições. 5 dos meninos pularam na piscina e começaram a brincar com uma bola de praia. O 6º menino, Jake, que fazia o papel do meu irmão Martin, sentou-se na borda da piscina. Ação! Ao ouvir a ordem de Steven, fui até Martin com uma caixa grande na mão. Eu já estava bem acostumado com o jeito de David andar e falar. A única diferença hoje era que eu estava usando apenas um calção de banho. Feliz aniversário, Martin! Sorri enquanto me agachava com a caixa ainda nas mãos. Fiz isso para você. Então um dos meninos mais velhos nadou até a beira da piscina e perguntou a Martin: é ele? É o seu irmãozinho? Tecnicamente não, respondeu Martin em tom irritado. O outro garoto saiu da piscina e parou na minha frente. Ele é o Mecha. O que é Mecha? Perguntei inocentemente. Nós somos orgânicos, ele começou a explicar o mais devagar possível. Vocês são mecânicos. Ele me rodeou enquanto outras crianças também começavam a sair da água. Ele apontou para si mesmo. Orgânico. Depois apontou para mim. Mecânico. Orgânico. Mecânico. Orgânico. Mecânico. Ele continuou apontando entre nós. Todd, pare. Martin afastou a mão de Todd. Nem sabia que existiam crianças pequenas, comentou Todd casualmente. Você consegue fazer xixi? Não posso, respondi alegremente, sem perceber o tom quase hostil que o garoto estava usando. Outro garoto mais alto se aproximou de mim e disse: então vamos ver com o que você não consegue fazer xixi. Ele se inclinou sobre a minha parte da frente, fazendo todos rirem. Pessoal, vamos lá, repreendeu Martin. Toca, disse outro menino, tocando meu ombro com curiosidade. Parece tão real. De repente, todas as crianças estavam tocando meu peito, minhas costas ou meus braços, maravilhadas. Que assustador. Parece tão real. Isso é tão real. Meca real. Todd se aproximou de mim novamente e perguntou: ele tem DAS? Como os outros não faziam ideia do que se tratava, ele explicou melhor: Sistema de Prevenção de Danos. DAS é um sistema de alerta de dor. Nosso funcionário tem. Veja só. Ele me conduziu pela mão até uma mesa perto da piscina, onde pegou uma faca grande e a apontou para mim. Não vou te cortar. Isso não vai doer. Não vou cortar sua pele. Só me avise quando sentir alguma coisa. Foi aí que percebi que algo estava errado, pois quase pulei de susto e corri para trás do meu suposto irmão. Me proteja, Martin. Me proteja. Eu o abracei com força, como se minha vida dependesse disso. Deixe-me ir, protestou Martin em voz alta. Me proteja, Martin. Eu repeti a mesma frase enquanto me afastava das pessoas que me ameaçaram. Me solta. Mãe. Martin gritou pela mãe em completo pânico. Indiferente aos gritos de Martin, recuei mais alguns passos e inesperadamente caí na piscina, com Martin ainda em meus braços. Mantive os olhos abertos e o aperto firme enquanto 3 homens saltavam na água, tentando libertar Martin, o que conseguiram fazer após alguns segundos. Fiquei deitada no fundo da piscina enquanto os pais preocupados cuidavam do filho. Não ouvi a ordem para interromper a cena, mas sabia que estava ficando sem ar, então nadei rapidamente até a superfície. Ofeguei um pouco enquanto respirava ar fresco depois do que provavelmente foi 1 minuto inteiro, talvez mais. Os salva-vidas chegaram rapidamente e me tiraram da piscina. Você está bem? Perguntou um dos rapazes. Sim, concordei com a cabeça entre respirações profundas. Filmar debaixo d'água é intenso. Sim, é isso mesmo, confirmou o responsável pela segurança. Troy, Steven se aproximou de mim. Você está se sentindo bem? Sim, respondi com um aceno tranquilizador. Precisamos refazer a cena? O olhar culpado de Steven me disse tudo, mas ele continuou, infelizmente. Mas não se preocupe muito, vamos tentar agilizar as coisas. Os diálogos ficaram perfeitos. Você só precisa cair na piscina. Mas já que você está molhado mesmo, vamos fazer as cenas subaquáticas primeiro. Certo, assenti com a cabeça enquanto o ator que interpretava Martin nadava até mim, retomando sua posição na minha frente enquanto eu o segurava e me escondia atrás dele. Naquele dia, descobri que fazer cenas subaquáticas é uma das piores coisas quando você é obrigado a repetir a mesma cena 1 dúzia de vezes, só que debaixo d'água. Se eu tiver outra oportunidade, não farei outro filme com cenas subaquáticas. E então me lembrei de que os filmes de Harry Potter têm várias cenas subaquáticas, começando no 4º filme,
no torneio tribruxo, e indo até o último, quando Harry, Rony e Hermione pulam em um lago depois de cavalgarem um dragão. Suspirar. Eu pensava que seria uma profissão relativamente mais fácil, mas agora sei o quão difícil pode ser atuar, especialmente em uma dessas superproduções de grande orçamento, mesmo que não seja sobre mágica. A única coisa boa em terminar as cenas subaquáticas foi que aquela era a última cena de todo o filme, o que significava que eu finalmente tinha terminado de filmar. Inteligência artificial. Ao contrário do que eu queria, Steven não filmou um final alternativo para o filme. Eu não gostei, mas também não podia fazer nada a respeito. Não se pode vencer todas as batalhas o tempo todo. E isso nem era uma batalha para começo de conversa. Por mais que isso me incomodasse, eu não tinha tempo para me preocupar com isso desnecessariamente. Eu queria relaxar por alguns dias, ficar na cama o dia todo, sem fazer absolutamente nada, mas meu lado ganancioso, que aceitou assistir a mais filmes do que era prático, garantiu que eu não tivesse nenhum tempo livre na minha agenda para descanso e lazer. Sem mencionar que eu ainda tinha que estudar para os meus A-Levels, que eram os exames finais no Reino Unido para concluir formalmente minha educação. Assim que as filmagens de inteligência artificial terminaram, fui buscado em um avião particular e levado para vários lugares nos Estados Unidos para dar entrevistas para o primeiro filme de Harry Potter. Emma Watson e Jamie Bell vieram do Reino Unido junto com alguns outros membros do elenco, como Robbie Coltrane, Michael Gambon, Maggie Smith e Alan Rickman. Felizmente fiquei com Emma e Jamie na maior parte das entrevistas. É muito mais fácil ser a estrela da entrevista quando se está no meio de crianças. Hoje temos conosco um jovem convidado muito talentoso, já vencedor do Oscar e uma superestrela com apenas 11 anos, além de ser o rosto de um dos maiores filmes do ano, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Por favor, recebam Troy Armitage. Entrei no palco confiante, acenando para a plateia que foi a loucura assim que me viu. As pessoas literalmente se levantaram e acenavam vigorosamente na minha direção. Apesar de achar um pouco estranho, apenas sorri e fui até o apresentador da noite, David Letterman. Bem-vindo, Troy. David sorriu para mim enquanto me oferecia um assento. Obrigado por me receberem aqui, respondi com um sorriso igualmente satisfeito após me sentar no lugar oferecido. É um prazer tê-lo aqui. Então, como tem sido sua experiência na cidade de Nova York até agora? Perguntou David em tom de conversa informal. É incrível, eu disse sinceramente. Não conte isso para ninguém, mas eu prefiro Nova York a Los Angeles. Letterman pareceu divertido. Você sabe que agora todo mundo vai saber, não é? Dei de ombros e disse, é verdade. Enfim, Letterman mudou de assunto. Eu assisti a uma exibição antecipada do seu próximo filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, e preciso dizer que este é o melhor filme infantil que já vi. Você atuou maravilhosamente como sempre. Obrigado, respondi gentilmente. Devo isso ao meu pai, Steve Kloves, e ao nosso diretor, Chris Columbus. Eles tornaram todo o processo muito tranquilo. Em nenhum momento me senti desconfortável naquele set de filmagem. Então, trabalhar para o seu pai tornou as filmagens mais fáceis do que, digamos, O Sexto Sentido. Pensei na pergunta por alguns instantes. Não necessariamente. É como comparar alhos com bugalhos. A única grande ajuda que meu pai me dá, e que não daria para outras crianças, é que quando estamos em casa, ele me acompanha na leitura do roteiro inteiro e ensaiamos minhas cenas. É o nosso momento de conexão. Algumas pessoas gostam de jogar futebol ou cricket lá fora, nós atuamos. E não apenas falas dos meus filmes. Mesmo antes de começar a atuar, eu já fazia cenas de filmes diferentes com atores diferentes. Esse é um hobby bem incomum, comentou Letterman. Tem alguma cena interessante que você gostaria de compartilhar? De repente me lembrei de um incidente em particular. Uma vez eu estava zapeando pelos canais da TV e estava passando um filme chamado Pulp Fiction. O Samuel L. Jackson estava fazendo a cena em que atira no cara depois de comer um hambúrguer, e eu decorei todas as falas dele porque aquela cena é muito boa. Meu pai me deixou praticar, contanto que eu trocasse algumas palavras que começavam com F por outras. Minha mãe não ficou nada feliz quando descobriu que eu tinha assistido e decorado aquela cena. Letterman e a plateia caíram na gargalhada depois de ouvirem a história. Crianças, disse David Letterman, virando-se para a câmera depois de conter o riso. Se vocês estão vendo isso, não assistam a Pulp Fiction até ficarem mais velhos. Não sigam o exemplo desse jovem. Então, ele se virou para mim novamente. Então, sobre o seu filme, você acha que as pessoas mais velhas ficariam entediadas depois de assisti-lo? Depende, respondi imediatamente. Os mais velhos querem reviver a inocência da infância em um mundo de fantasia mágico? Se sim, então este filme será a melhor experiência que vocês podem ter. Eu recomendo que todos venham assistir com a família inteira. Tudo, da música ao design de produção e aos efeitos especiais, é de primeira qualidade. E não estou dizendo isso porque estou no filme, mas porque quando o assisti pela primeira vez quis vê-lo novamente. Bem, pessoal, eu não poderia ter dito melhor, disse David Letterman. Harry Potter e a Pedra Filosofal estreia nos cinemas perto de você neste fim de semana. Corta, anunciou o diretor do programa de TV, interrompendo a transmissão para um intervalo. Aquela foi uma ótima entrevista que você deu, filho, observou David Letterman. Obrigado, David sorri para o homem mais velho. Para onde você vai depois das entrevistas? Perguntou ele casualmente. Londres, respondi. Teremos nossa estreia depois de amanhã e o lançamento do filme no próximo fim de semana, como você sabe. Embora tenhamos gravado esta entrevista antes da estreia, ela seria transmitida na semana do lançamento do filme. Letterman não tinha assistido ao filme, então ele mentiu sobre essa parte da entrevista. É uma vida agitada, disse Letterman, lançando-me um olhar compreensivo. E o seu outro filme, pelo qual você ganhou em Cannes? Quando será lançado?
O lançamento foi adiado. A data original estava marcada para setembro, mas eu não tive tempo para a promoção. Eles também acharam que seria uma ótima publicidade gratuita se lançássemos o filme alguns meses depois de Harry Potter. Então, eles planejam um lançamento limitado em dezembro e um lançamento amplo em janeiro. Não posso criticar a lógica deles, comentou Letterman. Troy. Nossa conversa foi interrompida quando um assistente de produção se aproximou. Temos alguns fãs aqui que estão esperando há horas por um autógrafo seu. Você se importaria de nos dar um? Ou devo inventar alguma desculpa? Horas? Perguntei, perplexo. Essas pessoas não têm um emprego? Provavelmente não, comentou Letterman casualmente. Algumas pessoas são fãs dedicados. Elas ganham a vida vendendo autógrafos e fotos autografadas de celebridades. Tenho algum tempo, concedi ao assistente. Lidere o caminho, mas certifique-se de que apenas algumas pessoas venham de cada vez e que ninguém me cerque por todos os lados. Obviamente a assistente assentiu em confirmação antes de me conduzir até meus ventiladores. Ainda acho estúpido todo esse conceito de idolatria a atores. Qual a relevância do autógrafo de uma celebridade? Nenhuma. Zero. Nada. Somos tão humanos quanto qualquer outra pessoa. Fotografias eu até entendo, já que as pessoas podem se gabar delas para amigos e familiares depois. O problema é que esta não era a era dos smartphones, onde todo mundo tinha uma câmera no bolso. Apesar dessa minha crença, não tive coragem de recusar o pedido de autógrafo de alguém. A maioria das pessoas que me procuram para isso são muito simpáticas, e se 10 segundos do meu tempo podem alegrar o dia de alguém, qual o problema, não é? Por outro lado, algumas pessoas se aproveitaram injustamente da generosidade de algumas celebridades, o que nos força, nós celebridades, a fazer exatamente o que esperávamos evitar, como o homem à minha frente. Troy, o homem desprezível, sorriu benignamente. Você poderia, por favor, dar autógrafos para meus amigos e familiares? Tenho tantos amigos que são grandes fãs do seu trabalho, mas só eu consegui um lugar aqui hoje. Ele me ofereceu uma pilha de fotos minhas do set de O Sexto Sentido. Devia ter pelo menos 20 fotos ali. Decidi recusar o pedido imediatamente. Não, respondi firmemente antes de me virar para a assistente. Chame a próxima pessoa da fila. Ei, protestou o homem. São mesmo para meus amigos e familiares, argumentou ele sem muita convicção. Sim, e eu sou Jesus Cristo, respondi antes que ele fosse escoltado para fora da sala. Em seguida, uma mulher e uma menina apareceram com um pôster enorme meu vestido de Harry Potter. Sorri para a menina e abri os braços para lhe oferecer um abraço, que ela aceitou prontamente, e ela se agarrou a mim enquanto gritava no meu ouvido. Um pouco perturbador, eu sei, mas eu já tinha me acostumado. Sinto muito por aquele acumulador ali atrás. Disse a assistente que me acompanhou de volta ao camarim depois que terminei de dar todos os autógrafos e tirar algumas fotos com as pessoas que vieram me conhecer. Um acumulador compulsivo? Perguntei com ceticismo. Sim, eles se fazem passar por fãs e conseguem que celebridades descrevam toneladas de autógrafos, apenas para vendê-los mais tarde. Alguns chegam ao ponto de guardar esses autógrafos até que a celebridade fique muito mais famosa, para poderem cobrar um preço mais alto. Que situação complicada. Passei a mão na testa pensativo, antes de perceber que o assistente ainda estava de pé. Qual é o seu nome? Perguntei ao rapaz, que parecia ter pouco mais de 20 anos, do meu lugar. Agora que eu estava sentada novamente, me sentia um pouco melhor fisicamente. Toby, disse ele hesitante, mantendo-se ereto como se eu fosse demiti-lo. Sente-se, Toby, indiquei o único outro assento vago na sala. Como ele não se sentou depois de alguns instantes, eu disse, insisto. Quando ele, a contragosto, o fez, perguntei, você é novo por aqui? Sim, ele assentiu lentamente. Eu sabia, eu disse. Você é tão rígido com essas coisas. Merda acontece às vezes. Seja mais leve e aprenda a relaxar. Já lidei com fãs piores, e nunca culpo ninguém pelas coisas que fazem. E o filme de Harry Potter ainda nem estreou. Tremo só de pensar no que diabos vai acontecer depois. Toby me olhava como se eu tivesse duas cabeças. Você tem permissão para dizer coisas assim? Eu ri alto. Tecnicamente não. Mas espero que você consiga guardar segredo. Ele esboçou um sorriso. Sim, claro. Você parece ser um cara legal, comentei. Se este trabalho não te agradar ou se precisar de uma mudança de ares, pode sempre se juntar a mim. Dito isso, tirei um cartão do bolso que tinha apenas meu e-mail escrito. Não dou meu número de telefone para ninguém por motivos óbvios. Mande um e-mail quando quiser. Toby parecia um pouco atordoado ao pegar meu cartão. Até hoje não sei por que ele oferecia aquele cartão. Simplesmente tive a sensação de que ele era um bom sujeito e seria um excelente secretário. Embora minha mãe fosse competente o suficiente para cuidar dos meus assuntos, eu precisava de alguém de fora para lidar com as coisas quando estava no set de filmagem ou em turnê de imprensa. Apesar da Warner ter sido gentil o suficiente para enviar pessoas comigo durante a turnê, eu precisava da minha própria equipe. Todo grande ator tem uma equipe dedicada que atende às suas necessidades, ou uma comitiva, por assim dizer. Embora eu tenha entregado meu cartão para Toby, era altamente improvável que ele aceitasse o emprego, visto que eu passava a maior parte do tempo em Londres enquanto ele morava nos Estados Unidos. Mas esse pensamento só me ocorreu depois que eu já havia lhe entregado o cartão. Vou guardar essa oferta para mim, disse Toby educadamente, e eu sabia que ele não a aceitaria tão cedo. Mas, estranhamente, eu não me importei. Capítulo 57. Senhoras e senhores, hoje estamos ao vivo do tapete vermelho da estreia de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Meu nome é Christy Douglas e estamos aguardando a chegada do elenco do filme, disse uma mulher morena de meia idade vestindo um vestido cor de champanhe ao microfone. Ao fundo, multidões de fãs gritavam e acenavam freneticamente, tentando entrar no enquadramento da câmera, mas a maioria não teve sucesso nessa empreitada. Vamos conversar com alguns fãs dos livros para ver suas reações, disse Christy enquanto caminhava em direção ao grupo de fãs mais próximo.
Olá, cumprimentou Christie educadamente uma jovem de aproximadamente 13 anos que havia conseguido um lugar na frente da multidão. Diga-nos o seu nome. Oi. A menina gaguejou nervosamente. Meu nome é Jaqueline. Por que você está aqui esta noite, Jaqueline? Perguntou Christie. Para ver o Troy, claro, a garota nem precisou pensar. Ele é tão fofo em O Sexto Sentido e no trailer deste filme. Eu adorei o primeiro livro de Harry Potter, então estava torcendo para ter sorte e conseguir um ingresso hoje à noite. Christie sorriu para a menina. É realmente o seu dia de sorte, Jaqueline, porque por acaso tenho 2 ingressos para a estreia que você poderá assistir ao vivo com Troy Armitage na plateia. A repórter entregou à menina um envelope contendo os 2 ingressos para a estreia. Jaqueline gritou de alegria a plenos pulmões ao receber a notícia, enquanto segurava o envelope com força. De repente, Christie parou de se aproximar dos outros fãs ao receber a notícia em seu fone de ouvido. Ela se virou para a câmera. Parece que uma de nossas estrelas chegou para a estreia. Vamos ver quem é. A câmera fez um movimento panorâmico até o carro que havia parado pouco antes do tapete vermelho e de lá saiu uma linda jovem com cabelos castanhos ondulados. E é ninguém menos que Emma Watson, a jovem atriz que interpreta Hermione Granger, anunciou Christie, o que levou os fãs a gritarem Emma e Hermione em coro. Emma caminhava pela multidão, acenando para os fãs da série de livros e dando alguns autógrafos antes de posar para algumas fotos. Christie esperou pacientemente enquanto Emma se aproximava dela a caminho do teatro. Olá, Emma, cumprimentou Christie com entusiasmo. Eu sou Christie. Oi, Christie, respondeu Emma. Então, Emma, seu primeiro filme. Está animada? Muito. Mais do que isso, estou um pouco nervosa, confessou ela. Não sei como Troy lida com tudo isso de forma tão natural. Percebendo a direção que Emma havia escolhido sem querer, Christie aproveitou a oportunidade. E como foi trabalhar com Troy? Ele é a melhor pessoa para interpretar Harry Potter, disse Emma meticulosamente. Ele é muito prestativo e ótimo no set. Era meu primeiro filme, e ele me ajudou em todas as cenas em que tive dificuldade. Eu não poderia ter pedido um colega de elenco melhor. Que bom saber disso, Emma. Christie sorriu para a jovem. Sem tomar muito do seu tempo, vou deixá-la ir para a estreia. Emma sentiu com um sorriso antes de fazer exatamente isso. Christie voltou a cumprimentar os diferentes membros do elenco do filme. Meg Smith, Alan Rickman e Robbie Coltrane vieram um a um, e todos tinham coisas boas a dizer sobre a produção. Como sempre fazem. A nossa próxima chegada é o parceiro de crime da Hermione, Ron Weasley, interpretado por Jamie Bell, anunciou Christie em seguida. Jamie entrou em cena com um largo sorriso estampado no rosto. Seu cabelo naturalmente escuro contrastava fortemente com a cabeça ruiva que ele exibe nos posters e no trailer. Oi, Jamie cumprimentou Christie o rapaz e fez a mesma pergunta que havia feito a Emma. Animado para o filme? Muito, respondeu Jamie com a voz embargada. Parece que alguém estava passando pela puberdade. Então, o que você achou do filme? Será um sucesso? Jamie olhou em volta para a multidão que ainda gritava e acenava para ele. Acho que sim. Então, como foi sua experiência trabalhando com Emma e Troy? Emma é muito querida, respondeu Jamie. A gente discute bastante no set, mas é tudo na brincadeira. Troy é o mais próximo que eu tenho de um irmão. Ele é um ator excelente e sempre tem paciência comigo quando eu erro uma cena. A gente costuma jogar videogame juntos e se diverte muito dentro e fora do set. O que você faz fora das gravações além de jogar videogame? Tem algo em particular que gostaria de compartilhar? Perguntou Christie, pressentindo uma história ali. Uma vez, eu e a Emma dormimos na casa do Troy. Jogamos até de madrugada e no dia seguinte, no set de filmagem, nós 3 acabamos dormindo. O Chris Columbus, nosso diretor, nos deu uma bronca daquelas por causa disso. Jamie riu, lembrando dos bons tempos. Bom, tenho certeza de que você se divertiu. Tudo de bom para o filme. Jamie. Christie lhe desejou boa sorte. Obrigado, respondeu ele radiante antes de entrar no teatro. Christie deu as boas-vindas a mais alguns atores, como Michael Gambon, e a alguns atores mirins com papéis coadjuvantes como Tom Felton e Matthew Lewis, antes de apresentar o diretor do filme, Chris Columbus. Se havia algo que Christie notou nas entrevistas desta noite, era como quase todos elogiaram Troy unanimemente. Conversando com eles, ela não pôde deixar de se perguntar o quão boa pessoa esse Troy devia ser para ter todos tão habilmente sob seu controle. E finalmente o momento que todos estavam esperando chegou. Por favor, recebam a estrela do filme, o ator vencedor do Oscar, Troy Armitage. Assim que Troy apareceu em seu terno impecavelmente cortado, a multidão foi à loucura. Gritos e vivas ecoavam pelo ar do lado de fora do teatro. Troy passou uns bons 10 minutos cumprimentando as pessoas e dando autógrafos. Ele até posou para algumas fotos rápidas. Felizmente, seu guarda-costas estava logo atrás dele para protegê-lo de alguns fãs mais entusiasmados. Troy. Que bom finalmente te conhecer. Christie apertou a mão de Troy. Em vez de um aperto de mãos normal como ela esperava, o rapaz virou a mão dela e deu um beijo casto no dorso. Prazer em conhecê-la também, disse ele educadamente, e naquele instante, Christie soube o que tornava aquele garoto melhor do que outras crianças da mesma idade. Ele podia parecer uma criança, mas seu comportamento era maduro. Ela custava acreditar que aquele era o mesmo garoto que estrelou O Sexto Sentido com toda a sua fofura. Ai meu Deus, Christie fingiu timidez. Você vai me fazer corar. Me dê mais alguns anos e eu consigo, brincou Troy, e Christie não conseguiu conter o riso diante da confiança do garoto. Então, como tem sido sua experiência trabalhando neste filme? Perguntou Christie, fazendo a pergunta principal. Foi um sonho realizado, respondeu Troy. Me apaixonei pelos livros assim que os li, alguns anos atrás. Nem nos meus sonhos mais loucos imaginei que um dia interpretaria Harry Potter. Christie assentiu com a cabeça, cedendo a pergunta. Quem é a sua pessoa favorita no set? O diretor? Algum dos seus colegas de elenco?
Isso é fácil, meu pai. Troy sorriu maliciosamente, e Christie imediatamente percebeu seu erro. Claro, seu pai era o produtor e roteirista do filme. Antes que ela pudesse corrigir o engano, Troy disse: acho que passei bastante tempo com os fãs e devo entrar agora. Desejo tudo de bom para o filme, Troy, disse ela em sua despedida, e Troy entrou após agradecê-la sinceramente. Gostaria de poder dizer que a qualidade do filme foi uma grande surpresa para mim, mas não foi. O filme foi muito parecido com o que eu me lembrava da primeira vez que o vi. A única grande diferença foi a mudança de alguns atores, incluindo eu. Como o primeiro filme tem pouquíssimas divergências em relação ao primeiro livro em ambas as linhas temporais, o resultado final ficou mais ou menos o mesmo. Os efeitos especiais foram uma grande melhoria em relação ao que eu me lembrava. As cenas de voo pareceram naturais, enquanto outras cenas, como a luta com o Troll, também pareceram menos artificiais do que da primeira vez. No geral, fiquei feliz em constatar que minha participação não diminuiu o valor do filme, e isso me aliviou. Eu tinha um medo enorme de que minha presença pudesse estragar para sempre minha franquia de filmes favorita. Felizmente não aconteceu. Mesmo que a data de lançamento tenha diminuído a bilheteria do primeiro filme, eu não ficaria triste. Não que eu quisesse que o filme fosse um fracasso, mas isso era impossível. Ele tinha uma base de fãs fervorosa no mundo todo, e essa base só vai crescer com o passar dos anos e com mais pessoas lendo os livros. Essa é a magia de Harry Potter. Mesmo que eu me aposente da atuação depois desses 8 filmes, estarei satisfeito com a minha vida, porque uma geração inteira de crianças se lembrará de mim para sempre. Troy. Mamãe me despertou do meu devaneio. Você está agindo de forma estranha. Perguntei, com um tom de quem sabe das coisas. Eu sabia, disse minha mãe, balançando a cabeça. O filme acabou. É hora de responder às perguntas da imprensa. Arg, gemi em voz alta. Já faz dias que estou fazendo isso. Só esta noite, prometeu a mãe. Amanhã e a partir de agora, nada de entrevistas coletivas para você. Lembre-se de que as filmagens do segundo filme começam em 3 dias, então você pode descansar até lá. Isso pareceu muito tentador. Tudo bem, cedi. Só esta noite. Nem cheguei a presenciar o fenômeno que foi Harry Potter com fãs de verdade, porque voltei aos 7 e poucos dias depois para começar a trabalhar em A Câmara Secreta. Além disso, seria estranho se eu assistisse ao filme com os fãs e fosse cercado por eles só porque alguém me reconheceu. Atores adultos conseguem se misturar facilmente usando chapéus grandes e óculos de proteção, o que fica ridículo em crianças. E de fato tem um rosto bem reconhecível, ou pelo menos é o que me dizem. Desta vez, o roteiro de A Câmara Secreta era um pouco diferente do que eu me lembrava. Para começar, este roteiro foi escrito por Eric Roth, um roteirista que trabalhou em muitos roteiros aclamados como Forrest Gump e O Informante. A melhor parte sobre Eric foi que ele não se mostrou ofendido quando fiz algumas sugestões para o roteiro. Flashback. Por que você quer que eu adicione mais cenas de interação entre Harry e Ron? Ele parecia genuinamente curioso ao me perguntar pessoalmente, em resposta ao e-mail que eu havia enviado alguns dias antes. Eu não esperava que ele viesse até o set de inteligência artificial para falar comigo sobre isso. Ajudou o fato de ele morar em Los Angeles, onde eu estava filmando no momento. Você já leu o último livro lançado da saga Cálice de Fogo? Eu perguntei. Claro, disse ele com naturalidade. É o melhor livro da série até agora, com aquele arco do torneio shonen e tudo mais. Pesquei, como uma coruja, antes de perguntar. Você assiste anime? Ele sorriu antes de levantar as mãos em sinal de rendição, dizendo, culpado. Assenti lentamente, assimilando a informação antes de dizer. Se você leu o livro, sabe o que acontece com o Rony quando ele abandona o Harry. No livro, o Rony tem bastante destaque e os leitores o perdoarão pelo que fez. Mas quem assistir ao filme e não ler o livro o odiará para sempre. Então, quero que você faça dele o melhor personagem possível já no segundo filme. Não quero que ele tenha muitas falas extras, apenas pequenas coisas como o Harry e o Rony fazendo coisas bobas que melhores amigos fazem juntos. Isso servirá ao duplo propósito de adicionar humor e tornar o personagem do Rony mais humano. As pessoas devem rir com ele, não dele. Tanto que a traição dele não deve magoar apenas o Harry, mas toda a plateia que assistir ao filme. A ideia surgiu de uma cena que me lembro de O Enigma do Príncipe, onde Harry e Rony brigavam por um livro na sala de aula do professor Slughorn. Era uma cena perfeita para mostrar a amizade deles. Se cenas assim forem espalhadas pelo segundo e terceiro filmes, seria perfeito para tornar Rony um personagem ainda mais cativante. Sempre achei que os filmes fizeram uma grande injustiça com o Ron ao mostrarem apenas seus lados ruins, e não os bons. De certa forma fazia sentido, já que os filmes tinham tempo de tela limitado, e Rupert Grint não era o melhor dos atores. Ainda me lembro de ter assistido a alguns vídeos de bastidores, e Grint era constantemente repreendido pelos diretores por dar risadinhas durante as filmagens. Talvez tenha sido melhor que Jamie Foxx interpretasse o Ron desta vez. Certo, concordou Eric. Vou ver o que posso fazer. Agora, o que é isso de desenvolver o relacionamento de Harry e Gina? Por acaso você sabe de algo que não deveria? Sorri ao lhe dar minha segunda ideia. Conversei com Rowling e, embora ela não tenha dito isso em voz alta, deu a entender fortemente que Harry e Gina se tornariam um casal por volta do 6º livro. Sério? Eric levantou-se abruptamente da cadeira em que estava sentado no meu trailer. Por que diabos ela não me disse isso quando eu perguntei? Eu tenho meus métodos, disse misteriosamente. Se você for perguntar a ela agora, ela provavelmente negará ter me dito isso, mas está é uma notícia confirmada. Nossa, Eric parou no meio de um palavrão. Isso muda muita coisa sobre como eu abordaria a interação deles no filme. Obrigado, Troy. Farei as alterações necessárias no roteiro conforme suas sugestões. Fim do flashback.
Harry Potter e a Pedra Filosofal estreou nos cinemas em 3 de novembro de 2000, juntamente com As Panteras, estrelado por Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu, e A Lenda de Bajer Vance, estrelado por Will Smith, Matt Damon e Charlize Theron. Dos 3 filmes, A Pedra Filosofal teve o maior orçamento, com 125 milhões de dólares, mas os outros filmes não foram baratos de forma alguma. As Panteras custou 93 milhões de dólares, com a Sony Columbia por trás, enquanto A Lenda de Bajer Vance custou 80 milhões de dólares, financiado e distribuído pela DreamWorks. Então, seria de se esperar que um filme infantil como Harry Potter ficasse em terceiro lugar, atrás de estrelas consagradas como Will Smith e Cameron Diaz, certo? Errado. Havia um fenômeno por trás do sucesso de Harry Potter que mudaria a indústria cinematográfica para sempre: a propriedade intelectual. A Lenda de Bajer Vance foi um filme bem mediano, baseado no livro homônimo, com apenas 43% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma nota de 47,6 no Metacritic. Com críticas negativas sobre o roteiro, repleto de personagens ruins e diálogos fracos, o público não se interessou muito pelo filme. A disponibilidade de diversas outras opções de qualidade, como filmes aclamados pela crítica, contribuiu para o seu fracasso. A estreia foi bastante fraca, arrecadando apenas 7,5 milhões de dólares. As Panteras foi um filme acima da média, com uma classificação de 68% no Rotten Tomatoes e uma pontuação de 52,6 no Metacritic. Foi baseado em uma antiga série de TV de mesmo nome, exibida originalmente nos Estados Unidos de 1976 a 1981, que já contava com uma base de fãs dedicada. Foi aclamado como filme feminista do ano, representando o empoderamento feminino. Além disso, o boca a boca foi positivo e, como resultado, teve uma estreia estrondosa, arrecadando 35 milhões de dólares. Para um filme protagonizado por mulheres, essa foi uma ótima estreia. Depois veio Entrando numa Fria, que já havia arrecadado mais de 100 milhões nas bilheterias americanas. Neste fim de semana, o filme faturou 9 milhões de dólares, o que foi muito bom considerando que era o 5º fim de semana em cartaz. Infelizmente para todos esses filmes, o campeão da semana e de muitas semanas que viriam foi ninguém menos que Harry Potter e a Pedra Filosofal. O filme alcançou a impressionante marca de 91% de aprovação no Rotten Tomatoes com uma média de 7,8, enquanto o Metacritic lhe atribuiu uma nota de 72 em 100, indicando críticas geralmente favoráveis. Além disso, o público pesquisado pelo Cinema Score deu ao filme a nota A+, em uma escala de A mais a F, a pontuação mais alta possível, alcançada por apenas 33 filmes até hoje. Isso, juntamente com a recente vitória do ator principal no Oscar, gerou muita expectativa em torno do filme. Sem mencionar a calorosa recepção que o público deu a O Sexto Sentido, especialmente a atuação de Troy. O sucesso do filme não se deveu apenas à expectativa em torno de Troy Armitage. A adaptação da amada série de livros de J.K. Rowling cativou a imaginação do público mundial. O mundo mágico de Hogwarts, trazido à vida com efeitos especiais de última geração e um elenco estelar, agradou tanto aos fãs dos livros quanto aos novos leitores da franquia. A meticulosa atenção aos detalhes na recriação do mundo bruxo, aliada à fidelidade ao material original, rendeu ao filme elogios da crítica e do público. Além disso, a campanha de marketing de Harry Potter e a Pedra Filosofal foi uma aula magistral em gerar expectativa. De trailers teaser que revelavam apenas o suficiente para despertar a curiosidade, a produtos que incluíam de tudo, desde bonecos de ação a réplicas de artefatos mágicos. O filme esteve onipresente nos meses que antecederam seu lançamento. O envolvimento da Warner Bros., com seus vastos recursos e expertise em marketing, garantiu que Harry Potter e a Pedra Filosofal não fosse apenas um filme, mas um evento. Com o passar das semanas, o filme continuou a dominar as bilheterias, quebrando recordes e estabelecendo novos padrões para filmes de fantasia. Seu sucesso provou que adaptações bem feitas de obras literárias amadas não só podiam ter sucesso, como também prosperar na competitiva indústria cinematográfica. Harry Potter e a Pedra Filosofal foi mais do que um filme. Foi o início de um fenômeno cultural que moldaria o cenário do entretenimento nos anos seguintes. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.